A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando a edição especial da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Hoje nós estaremos comentando a lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Nós estamos estudando o nosso tema geral, princípios divinos em tempos de crise. Estamos estudando o livro de Esdras e Neemias. O povo judeu tinha alguns fatores aglutinadores, tinha alguns fatores que cooperavam na união, na unificação daquele povo. Podemos citar dentre eles o próprio culto, a cidade, o templo, as festas anuais, nas quais todos os judeus tinham que comparecer no mínimo 3 vezes por ano nas festas principais. E podemos citar também a palavra de Deus. A palavra de Deus era um elemento comum a todos eles. Todos eles, pelo menos, ouviam o que dizia a palavra de Deus. Moisés, na sua lei, ele ordenou que os pais ensinassem aos filhos, andando, deitando, levantando, sentado à roda da mesa. Moisés asseverou aos pais que eles transmitissem essas palavras aos filhos e os filhos transmitissem aos seus filhos e assim ela fosse passada de geração em geração. Na lição de hoje nós estaremos vendo como Esdras ensinou a palavra de Deus ao povo. Tópico primeiro, Artaxerxes envia Esdras. Primeiro subtópico, judeus sob o domínio dos persas. Existiam naquelas ocasiões grandes potências que se destacavam no mundo conhecido. Normalmente essa disputa era feita entre a Assíria e os egípcios. Porém, os poderes foram se alternando até que surgiu um povo chamado babilônico que conseguiu suplantar a hegemonia tanto dos egípcios quanto dos assírios. Depois do reinado babilônico surgiram os medo-persas que se unificaram em um só povo para conseguir vencer o exército babilônico. E os acontecimentos da lição de hoje se dão debaixo do governo persa. Os judeus, por certo, já tinham percebido, depois que os persas chegaram ao poder, como que eles eram mais brandos, mais humanos com os povos que eles levavam cativo. Os assírios, por exemplo, cuja capital era Nínive, eles eram muito sanguinários. E as histórias dos próprios registros dos assírios contam que eles vazavam os olhos dos seus inimigos, que eles perfuravam o nariz com ganchos para poder transportar os seus inimigos. Alguns eles esfolavam vivos, de maneira que eles eram extremamente temidos, porque eram muito sanguinários. Quando chegou ao poder a Babilônia, o temor ainda existia, porque eles tratavam com uma certa dureza os povos conquistados. Quando o Império Medo-Persa consegue suplantar o Império Babilônico, os cativos conseguem perceber então a diferença, porque eles tratavam o povo com brandura, na verdade tentavam fazer com que o povo se sentisse parte do Império Persa, para que não tentassem rebeliões, para que pudessem lutar a favor do Império Persa quando esse império ia enfrentar então outros inimigos para tentar expandir os seus territórios. Para nós entendermos como é que o Império Babilônico dominava os povos conquistados, podemos fazer menção de uma leitura no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, a partir do verso 16, que dizia assim: Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, eles quem? O povo de Israel. Desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu contra o povo, que não houve mais nenhum remédio, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão.
e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e os seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor, derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Assim fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. Então esse texto vai descrever essa ferocidade do Império Babilônico. Vai dizer que eles não pouparam jovens, mulheres, crianças, porque Deus havia entregado o povo de Israel na mão deles, porque eles foram rebeldes à voz do Senhor e à voz dos seus profetas. Mas é interessante notar que diz que esse sofrimento pelo qual eles passaram durou até o reino da Pérsia, porque a Pérsia começou a tratar com mais brandura, mesmo porque ela sofreu uma grande influência de homens que estavam em destaque do povo judeu dentro do seu território. Podemos citar o caso de Daniel, uma história bem conhecida, na qual Dario tentou, por muitos artifícios, livrar Daniel da cova dos leões, e ele não pôde fazer, porque tinha assinado um decreto. Mas a Bíblia diz que ele se alegrou muito ao ver que Deus tinha poupado Daniel da cova dos leões, Deus tinha poupado Daniel dos leões na cova. Então nós vemos aqui que o Império Persa e os monarcas persas tinham sofrido uma influência de homens de destaque na sociedade judaica. Eu gostaria de ler mais um texto para nós mostrarmos como era que agia o Império Babilônico. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25, a partir do verso 5, nos diz assim: Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sua sentença. E aos filhos do rei Zedequias mataram diante dos seus olhos. Vazaram os olhos de Zedequias, o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então percebam como eles eram sanguinários. E isso só começou a mudar depois que o Império Persa assumiu o poder. E quando nós dizemos que o Império Persa era mais brando, é necessário que entendamos que ele era mais brando não somente com o povo de Israel, mas com todos os povos que eles conquistavam. É claro que com o povo de Israel houve uma brandura e um respeito maior, porque a mão de Deus estava sobre eles. Subtópico 2, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. O livro de Esdras, capítulo 7, verso 25, nos diz assim: E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus. E os que não sabem, lhes ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer seja degredo, quer multa sobre os seus bens ou quer prisão. Isso é um trecho da carta que o próprio rei estava escrevendo. Então nós podemos perceber aqui que o rei tinha uma consideração muito grande por Esdras. Julgava Esdras um sábio, porque na sua carta ele cita: E tu, Esdras, conforme a sabedoria que o teu Deus te deu. O rei via em Esdras um sábio. É interessante nós notarmos que essa iniciativa de fazer um levantamento da condição espiritual do povo, de ensinar a palavra de Deus para o povo, foi uma iniciativa do próprio rei e não de Esdras. A gente pode ler isso no seu livro, no capítulo 7, no verso 14, que nos diz assim: Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Não só o povo persa, mas todas as potências que passaram por ali,
Eles temiam todos os deuses que existiam naquelas regiões. A gente consegue perceber isso ao ler o segundo livro dos Reis, no capítulo 17. É um texto que vai nos falar sobre o domínio assírio. Mas o entendimento é o mesmo, o temor, a reverência que eles tinham a todos os deuses era o mesmo. E nos diz assim: e o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. Então nós vemos aqui que eles temiam ao Senhor, mas temiam todos os outros deuses de todas as nações. Eles tinham respeito por todos os outros deuses. E é claro que não dá para afirmar que houve conversão do Império Medo-Persa por causa disso. Capítulo 7 de Esdras, no verso 23, vai nos mostrar bem isso, porque é que eles traziam esse respeito todo para com o povo de Israel. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus dos céus, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e sobre seus filhos? Então, na verdade, essa benevolência que eles praticaram com o povo de Israel foi praticada porque eles temiam o castigo que porventura poderia vir da parte do Senhor. Subtópico 3, a importante carta que o rei enviou com Esdras. O comentarista vai nos dizer que essa carta estava escrita em aramaico. O aramaico era uma língua semita, ou seja, originária dos descendentes de Sem, filho de Noé. E ela recebia o nome de aramaico porque era a língua própria dos homens habitantes da terra dos arameus, na antiga Síria. O nome então é derivado de Arã, uma determinada região da Síria. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro, eles falavam o hebraico. Eles falavam a língua própria deles, a língua dos judeus. Quando eles então vão habitar ali naquelas regiões de Babilônia, eles acabam tendo contato com outros povos. Eles vão para o cativeiro falando o hebraico e voltam do cativeiro falando o aramaico. Aliás, o aramaico era a língua que o Senhor Jesus falava. Nessa ocasião, o hebraico então foi considerado uma língua morta e ficou por muitos séculos assim, renascendo no século 19 e 20. O conteúdo da carta era, letra A: qualquer judeu que assim quisesse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. A gente sabe que muitos não se dispuseram a fazer isso, porque já estavam estabilizados, já tinham casas, já tinham propriedades, estavam comercializando ali na Babilônia, ali na Pérsia, e então eles não quiseram sair de suas terras. Agora, aqueles cujo coração Deus moveu, eles foram nesta viagem, uma viagem de aproximadamente 1.400 quilômetros. Letra B: aqueles que fossem deveriam levar o ouro e a prata que o próprio rei estava enviando como oferta. Isso nos mostra a confiança que o rei tinha em Esdras, por depositar o ouro e a prata em suas mãos, para que ele levasse ali para a cidade de Jerusalém. Letra C: os vasos sagrados que ainda estavam em Babilônia, nesse momento, eles seriam restituídos. Esses são aqueles mesmos vasos que o rei Belsazar bebeu neles juntamente com seus nobres e as suas concubinas, e foi justamente julgado por causa desse ato
naquela noite, naquela festa de orgia. Aqueles mesmos vasos que eram santos, que eram sagrados, estavam voltando agora para Jerusalém, a fim de que fossem usados no serviço do Senhor. Letra D, qualquer despesa seria pago pelo tesouro do rei. Podemos imaginar quão grande não era a influência dos judeus sobre o reino persa e quão grande não era o temor que eles tinham pelo Deus dos judeus, porque eles estavam levando prejuízo para realizar essa empreitada. Letra E, não seria colocado nenhum encargo ou tributo sobre os servidores do templo. Aqueles que quisessem ir nessa viagem, eles ficariam isentos dos seus impostos. Letra F, Esdras tinha completa liberdade para nomear regentes e juízes e homens para fazer aquela engrenagem, aquela vida religiosa funcionar. Ele tinha inclusive autorização para até sentenciar à morte aquelas pessoas que fossem rebeldes. 7:26 de Esdras vai nos dizer assim: e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer seja degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Tópico 2, Esdras ensina a palavra ao povo. Primeiro subtópico, Esdras sai de Babilônia e vai a Jerusalém. Livro de Esdras, no capítulo 8, verso 31, nos diz assim: e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, assim livrou-nos da mão dos nossos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Então o texto vai nos dizer que eles saíram no dia 12 do primeiro mês. Quando nós comparamos essa afirmação com o livro de Esdras, no capítulo 7, no verso 8, nos diz assim: e no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Então o texto vai nos dizer que eles saíram da Pérsia no primeiro mês do ano e chegaram lá no 5º mês. Era uma viagem de aproximadamente 1.440 quilômetros e eles levaram entre 4 e 5 meses para realizar essa viagem. É curioso notar que Esdras, quando faz essa viagem, ele a faz com os maiorais de Israel e os demais do povo. E a Bíblia nos diz que esses maiorais e alguns sacerdotes, a eles foi pesado o ouro e a prata para que eles transportassem para Jerusalém. Agora veja bem, era ouro, era prata, eram muitos recursos e eles iriam fazer essa viagem sem escolta. E a Bíblia vai nos dizer que Esdras disse assim: eu tive vergonha de pedir ao rei escolta, porque eu disse: a mão do nosso Deus está sobre nós. Então ele não pediu essa escolta, não foi por falta de medo, porque ele sabia o risco que ele estava correndo, transportando aquele ouro e aquela prata. Homens que não eram homens de guerra, homens que não estavam aparelhados para a guerra. E eles foram e confiaram tão somente na boa mão de Deus sobre eles. E Deus honrou a fé de Esdras e eles chegaram em paz até a cidade de Jerusalém. É interessante notar que quando eles chegaram em Jerusalém, eles ofereceram um holocausto. Horas. Eles estavam lá para restaurar a vida espiritual do povo. Eles estavam lá para restaurar o culto. E nada melhor do que dar o exemplo em gratidão a Deus. E a Bíblia diz que foi isso que eles fizeram, no capítulo 8, no verso 35, ao dizer assim: e os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Subtópico 3, Esdras ensina a palavra ao povo. O texto vai nos colocar aqui que no primeiro dia do mês, 7º, houve santa convocação. Quando a gente vai para o livro de Levítico, a gente vê que essa data não era uma data comum, era uma data muito específica e por isso houve santa convocação. Levítico, no capítulo 23, a partir do verso 34, vai nos dizer assim: fala aos filhos de Israel, dizendo:
Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. E afinal, o que era a festa do tabernáculo? Era uma festa na qual todos os judeus habitavam em cabanas. Era uma festa que era observada até os dias de Jesus. E o povo de Israel, eles construíam suas cabanas ou nas lajes ou nas calçadas de suas casas. Aquela era uma festa memorial. Era para que o povo se lembrasse de que eles foram peregrinos no deserto e que tiveram que habitar em cabanas por muitos anos. Isso é esclarecido no verso 40, que nos diz assim: E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, tanto de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, e celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis, e 7 dias habitareis debaixo de tendas. Este subtópico vai nos mostrar que em Neemias capítulo 8, verso 1, que quando Esdras leu a palavra do Senhor, todo o povo se pôs em pé e permaneceu em pé desde a alva, ou seja, a hora que o sol nasceu, até o meio-dia, escutando a lei. Isso já traz uma reflexão muito grande para nós. Muitas vezes nós temos dificuldade em permanecer no culto por 1 hora, 1 hora e meia. A gente vê tantas pessoas se levantando para ir no banheiro, inúmeras vezes levantar para beber água, outras tantas. Mas a Bíblia nos diz aqui que quando o povo voltou do cativeiro, eles já tinham reconhecido que o cativeiro foi um processo pelo qual eles deveriam ter passado pela sua infidelidade. E agora eles reconhecem que eles estavam voltando à terra por causa da bondade de Deus. E todo esse conjunto de sentimentos despertou no povo um zelo pela palavra de Deus, um temor pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. E eles então permaneceram em pé, da alva até o meio-dia, ouvindo a leitura da palavra. Neemias 8:8 vai nos dizer que a lei era lido e era explicado o sentido. Ora, a gente sabe que os livros naquela ocasião, eles não eram como os nossos, impressos em forma de papel, compactados. Era uma dificuldade muito grande se produzir livros. Os livros eles eram escritos, eles eram copiados manualmente. Os materiais eram muito caros. Primeiramente se fazia do papiro, que era uma espécie de cana que nascia ali no Egito. Eles então descascavam aquelas canas, trançavam umas nas outras como se fosse um balaio, e eles então prensavam aquilo, e a própria liga, a própria seiva que saía daquela planta, ela formava uma liga, uma resina, e eles colocavam ao sol para secar, e depois conseguiam escrever sobre eles. Ficava como se fosse uma palha de milho seca. Mas o tempo foi passando e eles desenvolveram então o pergaminho, um material mais resistente, porém mais caro, que era feito de couro de animal. Os livros eles eram feitos em rolos, né? Por isso que a Bíblia vai nos dizer que eis aqui, ó Deus, no rolo da lei está escrito de mim. Algumas versões trazem no livro da lei está escrito de mim. Por quê? Porque os livros eles eram feitos em formato de rolo, esses pergaminhos, esses papiros. Então, à medida que a pessoa ia lendo, ela ia girando aquele rolo de maneira que o conteúdo ia passando de um rolo para o outro. E com essa explanação já fica muito evidente que era difícil ter livros. Quem tinha livros eram as grandes bibliotecas, as famosas bibliotecas, como, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria. Tinham livros os reis, os sacerdotes,
Nem todas as pessoas tinham livro em casa. Isso era raríssimo. Por isso o texto vai nos dizer que Esdras lia e os levitas falavam a palavra de Deus ao povo, dando o sentido para que o povo pudesse entender. Subtópico 4, houve avivamento. Subtópico 4, o ensino foi maravilhoso. O tópico vai nos dizer que o povo começou a chorar, o povo começou a se lamentar, de maneira que Esdras e Neemias tiveram que intervir, dizendo ao povo que não chorasse, porque aquele dia era dia santo e eles deveriam se alegrar em Deus. Agora, por que é que eles choravam? Porque houve avivamento. E quando nós dizemos que houve avivamento, nós queremos dizer que houve arrependimento de pecado e aquele sentimento de querer andar na vontade de Deus. Nós podemos perceber isso no capítulo 8 de Neemias, a partir do verso 14, que nos diz assim: E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º dia. Então aquele povo, o tempo que eles estavam no cativeiro, eles estavam tão desligados do cumprimento dessas coisas, que quando eles descobriram que o Senhor tinha mandado Moisés escrever essas coisas e que aquilo seria um estatuto perpétuo, que eles deveriam comemorar essa festa, que era a festa dos tabernáculos, que eles deveriam habitar em cabanas, eles perceberam quão distante eles estavam da palavra do Senhor e eles resolveram fazer assim. E quando eles assim o fizeram, o coração se encheu de alegria, porque eles perceberam que estavam dentro da vontade do Senhor. Isso não é diferente nos nossos dias. Quando a gente sucumbe diante do pecado, quando a gente como crente fracassa, a gente sente uma sensação horrível. Mas quando a gente triunfa, quando a gente consegue levar uma vida de oração, quando a gente consegue testemunhar do Senhor para alguém, quando a gente consegue ganhar alguém para o reino de Deus, existe uma alegria imensa dentro do nosso coração, porque nós reconhecemos que estamos dentro da vontade do Senhor e que somos servos úteis para o seu reino. Isso aconteceu também no reinado de Josias, no 2º livro dos Reis, no capítulo 22, do 8 ao 13, que a Bíblia nos diz que quando Josias chegou ao reinado, o sacerdote Ilquias estava reparando a casa do Senhor e achou uma cópia do livro da lei. E quando aquelas palavras foram lidas para Josias, a Bíblia nos diz que ele rasgou as suas vestes, porque ele diz assim: nós estamos perdidos. É claro que eu estou parafraseando aqui para os irmãos. E ele diz assim: nós estamos perdidos porque nós não temos cumprido as coisas que estão escritas no livro dessa lei. E Josias então percebeu que deveria se comemorar a Páscoa. E ele fez uma grande reforma religiosa no país. Derrubou os postes ídolos, derrubou os altares de outros deuses, começou a fazer a reforma religiosa na nação e celebrou uma Páscoa. E a Bíblia vai nos dizer, uma Páscoa da qual tão somente se viu nos dias de Moisés. Perceba então como a convivência com a palavra, ela nos coloca diante da presença de Deus. Como que a convivência com a palavra, ela nos coloca dentro da vontade do Senhor. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel ali com Esdras e Neemias, e foi isso que aconteceu também através do rei Josias. Tópico 3, a palavra de Deus deve ser ensinada. Primeiro subtópico, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada de 7 em 7 anos. Isso está registrado em Deuteronômio capítulo 31, a partir do verso 9, que nos diz assim: E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa do tabernáculo, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que ele escolher, no caso Jerusalém, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, e os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas,
para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Capítulo 7 de Esdras, verso 10, vai nos dizer assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Por que o texto vai nos apresentar dessa forma? Que Esdras ele propôs no seu coração buscar a lei do Senhor, depois cumprir e depois ensinar. Porque é exatamente esta ordem que nós devemos fazer. Não tem como nós ensinarmos a palavra do Senhor se primeiro nós não a cumprirmos, se nós não vivermos essa palavra. E nós jamais conseguiremos vivê-la se nós não buscarmos. Por isso o texto vai nos dizer que Esdras propôs no seu coração buscar a palavra do Senhor, cumprir e ensinar. O comentarista vai nos dizer assim: além da leitura da lei de Moisés que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo. Por que ele faz menção da lei de Moisés, os escritos e os profetas? Porque essa era a divisão da Bíblia hebraica, a famosa Tanakh. E na palavra Tanakh nós temos um acrônimo, letra T de Torá, letra N de Neviim e letra K de Ketuvim, sendo que Torá faz referência aos 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A letra N, Neviim, diz respeito aos profetas. E Ketuvim diz respeito aos escritos. Subtópico 2, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. O mesmo Jesus que disse: ide e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, quem não crer será condenado. Ele também disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esta é a missão da igreja: pregar o evangelho e ensinar o povo a guardar a sua palavra. Se você é um professor de escola bíblica dominical, essa incumbência também está sobre os seus ombros. Subtópico 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. E ele diz na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 2: o que de mim, dentre muitas testemunhas ouvistes, confia-os a homens fiéis, para que possam também ensinar a outros. E o que de mim, dentre muitas testemunhas ouvistes, confia-os a homens fiéis, a homens idôneos, que possam também ensinar a outros. O que seria esse idôneo? Algumas versões trazem homens capazes. E quando nós falamos dessa capacidade, nós estamos nos referindo à capacidade espiritual, capacidade moral, capacidade didática, pessoas que tenham condições de transmitir a palavra de maneira tal que as pessoas ouçam e entendam. Romanos 12:7 vai dizer assim: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então aquelas pessoas que foram chamadas para o ministério do ensino, Deus exige deles que eles sejam dedicados. E quando eu me refiro à dedicação, eu falo, por exemplo, a nós nos prepararmos com antecedência para o assunto que nós iremos abordar, nós nos prepararmos consultando os textos, comparando o texto, nos prepararmos o máximo possível para que possamos trazer uma comida sólida para o povo de Deus. E essa é uma lição que eu aprendi quando nós estávamos dando aula sobre a escola bíblica dominical e o assunto era aborto. E eu tinha o hábito de estudar a lição no sábado à noite. Ou então eu me levantava de madrugada e no domingo, e ia estudar a lição. E naquele domingo,
quando eu levantei de madrugada para estudar a lição, eu percebi que estava tratando sobre o aborto. E eu teria muitos recursos para apresentar aos irmãos, como de fato apresentei. Corri no hospital, conversei com a gerente de enfermagem, amiga minha. Ela me arrumou alguns fetos para que eu pudesse levar à igreja para mostrar a formação, como que já estava formado aquele feto a partir de algumas semanas e eles perceberem a evolução de um feto para outro. Eu tive que fazer uma correria tremenda para conseguir dar aquela aula e a partir de então eu estudo a lição todos os dias da semana. E quando eu pego na lição no sábado, é tão somente para revisar o assunto. Mas durante a semana, eu já sei que material eu vou usar, eu já sei qual argumento que eu vou usar, e eu já sei exatamente como eu quero conduzir a minha aula. Deus me ensinou dessa forma que tem que haver dedicação ao ensino. E isso se refere a recursos, isso se refere à oração no que concerne ao assunto e tantas outras coisas. Tópico 4, o resultado do ensino da palavra de Deus. Neemias 8,3 vai nos dizer assim: E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença de homens e mulheres e todos os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então perceba que a leitura e a explicação da palavra de Deus, ela trouxe temor no coração do povo. Porque eles não estavam tratando como se fosse qualquer coisa ou como se fosse qualquer livro. Mas eles tiveram uma reverência. O sentido aqui de temor não é de medo, mas uma reverência para com o Senhor e para com a sua palavra. Capítulo 1, verso 6 de Neemias vai jogar um pouco de luz nesse assunto ao dizer assim: O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: Em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: Em que te temos profanado? Perceba que Deus vai reclamar de um certo temor que o povo deveria ter. E não era um temor medo. Não era um temor que levava o povo a praticar rituais, mas é um respeito sagrado pelo Senhor. Porque o ritual os sacerdotes estavam realizando. Porque Deus vai reclamar deles e vai dizer assim: vocês estão oferecendo pão imundo sobre o meu altar. E depois, na sequência do texto, Deus vai dizer: vocês oferecem o animal manco, o animal coxo, o animal com defeito. E o próprio Deus lança um desafio e diz assim: oferece ao teu governador ou ao teu príncipe, vê se ele vai se agradar. Então esse temor que Deus exige não é medo, mas é uma reverência, é um respeito santo que nos leva a fazer o melhor para Deus. Letra B, pelo temor de Deus, o crente se aparta do mal. Salmo 73,15, Asaf vai reclamar da sua situação. O ímpio, ele não tem aperto na sua morte, que ele blasfema, que ele amaldiçoa, que ele profana o nome de Deus e nada acontece a ele. Porém, no verso 15 ele diz assim: se eu dissesse, vou falar igual eles, eu teria profanado a geração dos teus filhos. Então Asaf percebe que aqueles que não servem a Deus, muitas vezes eles sofrem menos aflição do que aqueles que sofrem. Mas Asaf falou: mas eu não posso me tornar como um deles, porque senão eu iria trair a geração dos teus filhos, eu iria trair a comunidade na qual estou inserido. Letra C, como resultado do ensino da lei, através de Esdras, o povo confessou os seus pecados. Não existe evidência maior de avivamento do que confissão de pecado. E principalmente abandono deles. Mas a Bíblia vai nos mostrar aqui que houve um grande avivamento, o verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento é aquele que ocorre através do ensino da palavra. Porque o avivamento que ocorre assim é um avivamento que ocorre de dentro para fora. Porque pouco adianta mudar costumes, mudar vestimentas,
quando o nosso coração não está mudado por dentro. Em pouco tempo, esse avivamento vai embora e as pessoas então estarão se vestindo pior do que se vestiam, se comportando pior do que se comportavam. Mas quando o avivamento vem de dentro para fora, a pessoa é transformada no seu íntimo e automaticamente o seu exterior também se transforma. Jesus falou isso quando ele disse assim para os fariseus, que quando se limpa o interior do copo, o seu exterior também fica limpo. Subtópico 2, o ensino da palavra implanta normas espirituais no coração do crente. Romanos 12:1 vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Perceba que o tópico vai dizer que o ensino da palavra é que implanta as normas espirituais no coração do crente. Ou seja, ninguém precisa ficar ditando regras para que esse crente siga. Ninguém precisa dizer para esse crente o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Porque a palavra, o mover do Espírito através da palavra, vai implantar essas normas no coração do crente. O texto que nós acabamos de citar, não vos conformeis com esse mundo. O que seria conformar? Adquirir a forma, adquirir o formato. As pessoas muitas vezes vão tendo convivência com pessoas mundanas e vão adquirindo o formato dessas pessoas. Adquirem o vocabulário, adquirem os pensamentos, adquirem o comportamento. Mas o texto está nos dizendo para nós fazermos exatamente o contrário, para nós não nos conformarmos com este mundo ou com as pessoas deste mundo. Letra A, o crente é honesto a toda prova. Muitas vezes a gente reclama e até vê alguns cristãos reclamando sobre o nível de corrupção que existe no nosso país. E muitas vezes nós reclamamos de alguns políticos que surrupiam o dinheiro do povo, o dinheiro que seria para a educação, o dinheiro que seria para a saúde, o dinheiro que seria para suprir as necessidades daquelas pessoas menos abastadas. Mas é comum a gente ver pessoas que não têm direito, por exemplo, ao Corona Voucher, como ficou chamado, essa ajuda do governo às pessoas necessitadas. Muitas vezes a pessoa não tem direito ao Corona Voucher, mas retira o Corona Voucher. Muitas vezes a pessoa não está desempregada, mas está recebendo seguro-desemprego. E a que conclusão nós chegamos? Que o deputado, o prefeito, o governador, ou seja lá quem for o político que for, ele é provado nos milhões. E nós somos provados nos milhares, nas centenas. E se nós somos infiéis nas centenas, quem é que garante que se nós fôssemos um político, que nós também não seríamos infiéis nos milhões? Pensemos nisso. Letra B, o crente jamais mente. O salmista Davi, no Salmo 15, vai dizer assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Por que falar a verdade no seu coração? Aquilo que Jesus falou. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando alguém mente, é porque o seu coração está cheio de mentira. Por isso o salmista vai dizer assim: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Letra C, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja sua. Efésios 4:28 vai nos dizer assim, Paulo vai falar sobre o velho homem e o novo homem, vai dizer assim: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe e faça com as mãos, aquilo que é bom, para que também possa repartir com o necessitado. Isso é uma transformação de vida. Isso é mudança de molde. É nós não nos conformarmos com esse mundo, é mudar a nossa forma e ter a forma de um cidadão dos céus. Letra D, o crente vive uma vida moral que é um exemplo de pureza. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 20, ele diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Porque a justiça dos fariseus era uma justiça somente por fora.
era somente aparência. Jesus mesmo disse para eles assim: vocês por fora, vocês são sepulcros caiados, mas por dentro está cheio de toda sorte de coisa podre, de coisa que não presta, parafraseando aqui. Letra E, o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Isso me faz lembrar de quando meu pai estava vivo e um dos vizinhos que estava tentando a aposentadoria chamou meu pai para que fosse testemunha dele e levou o advogado lá para eles combinarem o que iria falar. Meu pai disse: eu não posso ser sua testemunha. E o advogado então perguntou: mas por que não? Todas as pessoas que fazem dessa maneira conseguem aposentar. E ele disse: porque eu sou um cristão e eu não vou afirmar uma coisa que eu não vi e nem vou garantir uma coisa que eu não tenho certeza. E aí arrumaram outras testemunhas para aposentar aquele homem. E por fim, quando eles apareceram diante do juiz, o juiz fez as perguntas e aquele homem respondeu de acordo com o que havia sido combinado, e o juiz começou a apertar aquele homem e perguntar onde que ele tinha morado e pediu inclusive a carteira profissional dele. E aí quando o juiz perguntou para ele, falou assim: você me disse que em tal ano você trabalha na roça, mas você tem um registro aqui de tal ano, inclusive em outro estado. Como é que você explica isso? E aquele homem se viu numa situação muito difícil. Mas não é para se livrar dessas situações difíceis que nós devemos dizer a verdade. Nós devemos dizer a verdade porque o Evangelho está firmado na verdade. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse mais: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, como que uma pessoa pode conhecer a verdade, que é o Senhor Jesus, ser liberto dos pecados e depois continuar mentindo? Não faz o mínimo sentido. Sobre o tópico 3, o ensino da palavra dá conhecimento. Salmo 119, 130 nos diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. À medida que a palavra vai entrando no coração da pessoa, ainda que ele seja simples, ele passa a ter entendimento. Por isso Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Aquelas pessoas que têm humildade de perguntar, aquelas pessoas que têm humildade de aceitar aquilo que o Senhor Jesus se apresenta, para esses é o reino de Deus. E isso nada tem a ver com riqueza, com grandeza, com posição social. Porque existem muitas pessoas que ocupam grandes posições sociais nessa terra, mas que são pequeninos, são pessoas humildes. No livro de Provérbios, capítulo 14, verso 16, vai nos dizer que o tolo busca o conhecimento e não acha, mas para o sábio o conhecimento é fácil. Vemos também que quando Salomão, Deus se apresenta para ele e fala assim: você pode pedir o que você quer? E ele escolheu sabedoria. E com certeza nós vemos a influência do seu pai sobre a vida dele. Pois vemos que o conhecimento que Davi tinha de Deus consolidava a força, não só a sua força pessoal, mas como a força do seu reino. A Bíblia diz que o seu reino foi firme porque ele temeu ao Senhor, porque ele andou na presença do Senhor. Ele conseguiu transmitir essa conduta para o seu filho, e o seu filho fez boas escolhas devido à influência do seu pai. Muito bem, chegamos ao final dessa lição. Se ela foi bênção para você, se ela foi relevante na sua vida, aqui embaixo tem um joinha. Não se esqueça de clicar nele como forma de gratidão. Não se esqueça também de ser um inscrito no canal e acionar o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo o que se passa por aqui, tudo de novo que nós colocarmos por aqui. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com professores de escola bíblica dominical, para que eles sejam também abençoados através do nosso conteúdo. Se quiser fazer perguntas, nós respondemos a todas as perguntas. Temos aqui embaixo também um grupo de WhatsApp. Você é nosso convidado para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.